Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estou aqui com o Osmar e com o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. É uma grande alegria chegar novamente até você com mais este episódio. E aqui com nossos queridos amigos Adriano, Guilherme. Muito bom estarmos juntos novamente. Olá a todos os ouvintes, olá os companheiros de canal. Prazer estar com vocês para mais esses 30 minutos de aprendizado espírita. Nós estamos estudando as leis divinas e no último episódio conversamos um pouquinho sobre a lei de conservação. E hoje nós vamos tratar da lei seguinte do Livro dos Espíritos, que aborda a lei de destruição. E para a gente iniciar as reflexões, eu queria entender com vocês, por que que a destruição faz parte das leis divinas. Então, nós comentamos sobre isso em episódios anteriores. É interessante Kardec colocar leis que aparentemente são leis físicas, leis relacionadas ao relacionamento humano, à atitude humana, né? Como leis morais. Por quê? Porque trata-se do comportamento humano, né? E na verdade a doutrina espírita, ela é uma visão da realidade. E as leis de Deus abrangem tanto as leis físicas quanto às leis morais. Por isso, a lei de destruição, assim como as outras que nós comentamos aqui em episódios anteriores, é também uma lei moral, porque atrelado à destruição da natureza, né, a destruição pelas leis naturais, vamos dizer assim, né, em que os animais se alimentam mutuamente, em que há tempestades e cataclismos que destroem alguns espaços de meio ambiente e vidas, há também a nossa conduta moral diante da destruição. Por exemplo, quando nós infligimos pena de morte para o nosso semelhante, quando nós praticamos uma caça esportiva, por exemplo, a animais, né? É uma questão moral, não é só uma questão de sobrevivência, não é só uma questão ligada meramente às leis físicas, é do nosso comportamento, que a doutrina espírita então vai nos auxiliar a entender e melhorar, mudar esse comportamento, né? Melhorar a nossa conduta na Terra. Então, a doutrina espírita não cria nada de novo, ela apenas faz uma leitura da realidade com a ajuda da espiritualidade, vendo também o lado espiritual da vida. Essa é a grande diferença da ciência espírita, inclusive, né? Que também pode ser relacionada à filosofia espírita e à moral espírita, né? Que dá as orientações dos nossos relacionamentos. Então, a doutrina é uma ciência, filosofia e moral que olha a realidade com a ajuda da espiritualidade superior e tira conclusões científicas, filosóficas e morais que vão nos auxiliar a melhorar esse relacionamento e a nossa conduta. É essa então a explicação de por que a lei de destruição está também, como é uma lei da natureza, nas leis morais do Livro dos Espíritos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Uma coisa interessante que o Mosmar falou, né, é que essa relação da destruição, ela tem que ser, não pode ser confundida com uma relação de extermínio, né? Porque exterminar é você dar fim a qualquer coisa. E pela natureza, e até mesmo com relação a uma certo ensinamento espírita, nada tem um fim, né? Por exemplo, o espírito ele é eterno, o espírito é infinito, ele não tem fim. E a natureza nós sabemos que nada nela se destrói, tudo se transforma. Então, em relações materiais, as coisas elas vão se transformando. No relação ao campo espiritual, ele é infinito. Então, essa lei ela cabe tanto para o âmbito material quanto para o âmbito espiritual. E é fácil a gente ver, nítido quando a gente vê, né, quando que essa relação da extinção em si, ela se dá não por medidas transformadoras. Então, nós vemos aí uma certa, a própria evolução do homem, do ser humano, ela se dá mediante um processo de destruição e renovação. É um processo de transformar
espécies anteriores à nossa a novas espécies. Mas isso não quer dizer que ela se tem como algo propriamente extinguido, porque o espírito ele continua nesses corpos e vem evoluindo junto à matéria, né? Então não há essa relação da extinção. Porém, quando nós tomamos as nossas próprias decisões, quando nós nos propomos a intervir nessa lei de destruição e torná-la uma lei de extinção, aí nós vemos os resultados ruins mediante a tudo isso, né? É, uma outra coisa que eu vejo assim muito relacionada a essa questão da destruição é uma visão que nós temos de que Deus é um Deus punitivo, que é um Deus que vai punir toda a humanidade com a destruição de tudo. Nós temos, né, em citações bíblicas, vários momentos em que Deus, visando a imoralidade da humanidade, né, visando exterminar a humanidade, extingui-la, ele promove alguns casos de destruição, vamos dizer assim, entre aspas, né, como diz a Bíblia. E a gente sabe que isso não tem nenhuma lógica, né? O que Deus faz é destruir para que, no sentido de transformar e não de extinguir. Dentro das leis naturais, né, Guilherme? Então, essa visão de Deus, de um Deus punitivo, era própria da nossa realidade espiritual de milênios atrás, né? Que a gente tinha medo da divindade, né? Porque não entendia bem os mecanismos da natureza. Nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre flagelos destruidores e está nesse contexto. Então, sempre existiram e vão existir flagelos destruidores, cataclismos, né? Tem grandes tempestades, grandes inundações, tsunamis, terremotos, vulcões, incêndios, acidentes graves, né, atentados que ceifam a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. Não necessariamente isso aliás, não é punição divina, né? Se for dentro das leis naturais, é uma circunstância da própria natureza que a gente compreende e que tem que respeitar. E também, lógico, usar a criatividade e a inteligência para superar. Se for um resultado de uma ação humana, mesma coisa, aqueles que são responsáveis, que causam, são responsáveis, né? Por exemplo, um atentado, um crime que choca muitas pessoas, né? Um grande acidente causado, por exemplo, né? É, tem um responsável que será responsabilizado muitas vezes criminalmente e também pelas leis divinas na própria consciência do indivíduo, e tem a necessidade daqueles que passam por aquela circunstância. Ninguém é vítima ao acaso, né? Até podemos pôr vítimas entre parênteses, entre aspas, aliás, porque ninguém é vítima aleatoriamente. Todos temos um comprometimento numa circunstância. Jesus diz: o escândalo tem de vir, mas ai por quem vem ao escândalo. Ou seja, se eu sou causador de uma catástrofe conscientemente, eu sou responsável. Ou de qualquer outra dor que eu imponha ao semelhante. Mas aquele que tem que passar, que passa, é porque tem a sua necessidade reencarnatória, não existe acaso. Só que aquele que causa é responsável. Então, essa destruição, ela está relacionada à transformação, como você falou, e ao progresso. Agora, se nós causamos conscientemente uma destruição por guerras, por atentados, por violência de toda espécie, inclusive aos animais, né? Como no caso da caça esportiva, por exemplo, que ele é citado aqui no Livro dos Espíritos, a gente é responsável, né? Mas Deus nos usa como instrumentos, muitas vezes, das situações tem que acontecer, mas somos responsáveis quando causamos essa dor, mesmo que inconscientemente ou conscientemente ao semelhante. E uma questão que sempre vem à mente, né, é como entender algo que é aparentemente doloroso, né? Toda destruição ela prevê na sua condição primária a dor, né? Seja a morte, seja uma destruição divina, como no caso bíblico que o Gui comentou, né? Como que a gente entende essa dor como instrumento de progresso? Então, por isso que muitas vezes a humanidade atribuiu essa dor, progresso, a uma ira divina e a uma vingança de Deus, né? Uma punição de Deus. E não é.
é uma necessidade natural de progresso. Então não é que Deus se vinga de nós, não gosta de nós, não gosta do que criou, né, como a descrição bíblica, destrói a humanidade. Não, ele não ia se arrepender do que ele criou porque ele é perfeito, né? Nós estamos num contexto, e esse contexto da matéria, ela prevê a dificuldade, né? Jesus diz: "No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Então, estar no mundo, estar na matéria por definição, estar passando por dificuldades, porque a matéria se transforma, né? A gente vê os próprios animais passando também por os nossos animais domésticos, aqueles que convivem conosco, passando por enfermidades também, passando por dificuldades, né? E eles não têm necessariamente uma expiação. Então é uma sensibilização para eles, essa dor. Para nós é uma sensibilização, é uma expiação e é uma provação. Então a dor, como Jesus nos alerta, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, é a dor que nos implica um despertar espiritual. Herculano Pires, no seu livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, dizer que a dor tem essa função. E o Leon Denis, porque o Herculano Pires, nesse livro, ele comenta o livro Problema do Ser, Destino e da Dor, do Leon Denis, e de progresso na nossa necessidade reencarnatória e evolutiva. A dor é uma lei de evolução, de educação e de progresso. Então, estar no mundo implica mesmo dificuldade. A gente tem que estar preparado, porque faz parte, né? Eu acho que assim, uma coisa interessante também que a gente tem que ver é que se não fosse todos esses momentos, todos esses essas dores, esses sofrimentos, né? Não que a dor e o sofrimento ele seja necessário para a evolução propriamente dita do indivíduo, mas é que às vezes são necessárias para que a gente possa estar evoluindo, estar passando por tudo isso. E o que a gente precisa é entender, né? Entender não isso como uma calamidade, como um castigo, como uma punição, mas como tendo algo como necessidade. Porque as leis morais, elas são, as leis, elas são necessárias, né? Elas são essenciais para a nossa evolução. Então, não nos ater aos termos muitas vezes ao pé da letra, porque se a gente pensa em destruição, a gente pensa em calamidade, pensa em martírio, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é assim, é ter nesse âmbito uma nova visão a respeito das coisas, porque as leis sempre existiram e esse sofrimento ele é muito, vamos dizer assim, ele é algo relativo para as pessoas, né? A gente não precisa estar sofrendo tendo em vista de que as coisas que nos acontecem é para o nosso próprio bem. Então a gente tem que ter uma visão diferente de mundo, uma visão mais ampla, né, de tudo isso que Deus nos proporciona. E nessa linha, eu queria. O Osmar tocou um pouco num assunto que eu acho que é interessante a gente refletir com um pouco mais de detalhe, né? Sobre a questão da destruição causada pelo homem e da destruição natural. Eu queria entender com vocês qual é a diferença entre essas duas destruições, né? E como elas podem interferir na nossa evolução mesmo, né? Como que o nosso livre-arbítrio ele pode intensificar ou não esse sofrimento coletivo da destruição. Então, esse item do Livro dos Espíritos, né, a Lei de Destruição, esse capítulo, Kardec vai tentando entender esse contexto com os espíritos. Ele vai fazendo várias perguntas, né, para tentar entender esse contexto. Por exemplo, ele já foi falado em questões anteriores que Kardec pergunta se é lícito ao homem se alimentar da carne dos animais. E os espíritos dizem que na nossa Constituição a carne alimenta a carne, né? Então, deduz-se que é uma destruição necessária para alimentação. Só que ao mesmo tempo a gente tem a caça esportiva, ou a pesca esportiva, ou coisa parecida, né? Apenas por esporte. É abusiva, é uma destruição abusiva. Então, a natureza tem mecanismos de controle para que não haja uma explosão demográfica de uma determinada espécie. Nós temos a inteligência e temos a moralidade. Então existe um limite para a nossa capacidade de destruição do planeta, do meio ambiente, que é o bom senso, né? Que é a questão moral. A gente é a nossa casa. A gente tem que respeitar a casa em que a gente vive, porque ela inclusive é uma criação de Deus. Se eu, por exemplo, desmato
demasiadamente uma área, eu estou arriscando gerar uma extinção da população daqueles animais que moram ali, né? Uma mudança climática, como a gente vê no planeta, menos nascentes de águas, né? Ou a poluição das águas. Então, isso vai afetar não só o meio ambiente, como a gente mesmo. Então, é uma questão de bom senso, né? De limites, de a gente pensar qual é a minha verdadeira e real necessidade de destruição do meio ambiente, né, ou dos animais. Quanto ao ser humano, mais ainda a gente segue logicamente os ensinos de Jesus, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e a fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Então, jamais está na nossa ideia como cristãos de eliminar o nosso próximo, matar o nosso próximo, né? Seja do ponto de vista individual, seja como extermínio, como Guilherme bem lembrou, que a humanidade já fez em épocas passadas, em várias épocas da humanidade, os extermínios de populações por uma razão ou por outra. Então isso não é cristão, não é uma atitude fraterna e solidária. Os fortes devem ajudar os fracos, diz o livro dos Espíritos. Os Espíritos são muito claros nesse sentido. O forte deve ajudar o fraco, não explorar o fraco, não destruir o fraco. Então aí é uma questão moral de respeitar o próximo, respeitar. É claro que existem leis e as pessoas também precisam respeitar as leis e quando transgridem serem julgados conforme a legislação de cada país. Mas também lá aqui nesse trecho, os espíritos dizem que a pena de morte, a extinção da pena de morte vai ser um progresso. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Então a pena de morte será abolida na Terra quando os homens forem mais esclarecidos, porque você não mata o espírito, você continua tendo um espírito desencarnado que vai continuar a sua conduta, né? Então nós temos que reeducar esse espírito, corrigir esse espírito como sociedade e não dizimá-lo, não exterminá-lo. Então é nesse sentido, né? A destruição necessária e a destruição abusiva, que é às vezes atrelada ao interesse financeiro, que é atrelada muitas vezes a uma questão de poder, de ostentação, né? Então isso é fruto ainda do nosso egoísmo. Mas tem, naturalmente, a necessidade de alimentação, de você prover a subsistência da população, né? Mas com a tecnologia atual e futura, com os conhecimentos que nós temos plena condição de produzir alimentação sem a grande necessidade de mais destruição ambiental, por exemplo. E uma coisa muito interessante, como o Osmar falou, né? De uma maneira geral, quem rege essas leis é Deus, né? Então, só Deus tem essa capacidade de, vamos dizer assim, de certa forma, destruir as coisas, né? Se nós estamos destruindo, nós estamos, vamos, de certa forma, passando por cima dele, estamos passando pelas, é, pelos prodígios, pela vontade de Deus, né? E nós temos consciência disso que nós não podemos fazer, porque é algo que apenas Deus tem como poder de fazer e sabedoria, né? Porque afinal de contas ele é a inteligência suprema. Nós ainda somos muito é, de certa forma inferiores, né? No processo ainda de evolução para poder compreender qual é a dosagem, vamos dizer assim, a maneira correta de poder compreender essas leis. Então a gente não tem esse poder e nem esse direito de transgredir as ordens ou a lei que é criada por Deus. Ainda pensando nessa questão de ah, o livre-arbítrio, né, intensificar o sofrimento coletivo, eu queria entender com vocês uma questão específica aqui, que a gente vem vivenciando na humanidade atualmente. A gente vê, por exemplo, o avanço tecnológico ali no Vale do Silício e com a chegada da IA, com a massificação, na verdade, da inteligência artificial, a gente sabe que ela precisa para funcionar milhões de litros de água. E a água é um recurso escasso no mundo, né? Que apesar de a gente aqui no Brasil não sofrer tanto com a falta dela, é um recurso limitado.
Então, em algum momento, conforme a gente for exagerando nesse uso, todo mundo vai sofrer literalmente as consequências disso. E eu queria entender com vocês, porque se ganha muitas vantagens, né, em relação à tecnologia chegando a toda a humanidade. Mas, por outro lado, a gente tem essas questões humanitárias mesmo que vão sendo, que vão atingindo a humanidade de uma forma global por uma escolha individual, né? Porque essa escolha eh, de continuar com essa tecnologia, mesmo sabendo as problemáticas ambientais que elas geram, é uma escolha individual. Como que esses espíritos eles vão ser responsabilizados por esse tipo de escolha? É uma questão de que a gente já se deparou na história da humanidade outras vezes, por exemplo, com a questão da poluição ambiental, né? Que havia fábricas na década de 70, 60, né, 80, fábricas que não tinham uma legislação de filtros, por exemplo, então jogavam, despejavam no meio ambiente, seja fumaça, né, vapor, seja na água, resíduos da indústria que poluíam o meio ambiente. E isso foi sendo alvo de estudos, né? E de modificação da legislação para que houvesse então melhor controle desse despejo de descarte, vamos dizer, de resíduos da indústria no meio ambiente e também das residências. Então, essa questão também, por exemplo, produção agrícola também, a produção de animais, né, de abate, de bois, por exemplo, também demanda muita água e a gente é levado a pesar na balança o que é viável, né? O que é necessário e deveria a humanidade usar também de moral, de moralidade, para pensar no coletivo, né? É que nem sempre isso acontece, porque muitas vezes está envolvida a questão financeira, o interesse financeiro. E cada um de nós deveríamos ter essa consciência também do uso racional dessa tecnologia e outras tecnologias e outros recursos que também demandam consumo de bens naturais, né? Então, a água, por exemplo, na própria limpeza de uma casa, na própria uso, sei lá, industrial, né? Há vários usos dela que também fazem um grande consumo. E tudo isso está atrelado à questão financeira. No nosso mundo de provas e expiações, a gente tem essa dificuldade de compreender isso num grande contexto, um contexto macro, né? Que veja o coletivo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, cada um de nós, e ter essa responsabilidade, essa consciência também. E nós sabemos, né, que primeiramente, né, esses problemas vão surgir de uma maneira material, né, atrelados às questões do mundo. E nós já percebemos isso, nós já vemos esses problemas, nós já vemos essa relação, como fala, de poluição, de catástrofes, né, que não são nada mais do que os resultados de nossas ações e não uma certa lei divina, né? Porque, como eu falei, isso daí ela não está atrelado a uma certa questão de renovação. Ele está atrelado a uma relação de extinção de rios, extinção de nossas florestas e tudo mais. Então, ela não está atrelada, não há como a gente abordar, tratar esses abusos que fazemos com a natureza como uma certa lei divina, né? Uma lei natural. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo não é uma renovação, é um extermínio, é a extinção de recursos. Então, os primeiros resultados recairão sobre nós aqui materialmente. Moralmente, óbvio, né? A gente precisa ainda as pessoas que não se incomodam com isso ou não se sentem sensibilizadas, obviamente vão ter o seu momento de toque, vamos dizer assim, né? De sensibilidade e perceber o quão eles estão fazendo errado. O que vale para nós que temos uma visão diferente a deles é buscar preservar, buscar tocar as pessoas, porque esse é o dever daqueles que têm conhecimento a respeito das coisas. Saber tocar as pessoas, mover forças, ter forças para poder evitar isso. E não para evitar a destruição que temos como algo divino, mas o extermínio da natureza, né? O extermínio das populações, o extermínio de povos, etnias, extermínios de grupos de pessoas. O nosso dever é esse, né?
entender, porque nós somos capazes de entender, porque nós temos todo o conhecimento necessário para isso, ah, e devemos buscar mais, claro, com certeza, mas para nós, nesse momento, devemos pensar quais são os nossos deveres com relação a isso, porque o tocante ao aquele indivíduo é necessário ainda um tempo, né? Vocês citaram um pouquinho sobre as questões das guerras, né? E eu queria entender com vocês, né, por que que a gente, a humanidade, ainda tem muito medo da morte, né? Porque lembrei da morte agora por conta das guerras, né? As guerras, obviamente, geram mortes. E isso é uma questão ainda bastante difícil para muita gente, né, de entender a morte como um retorno, né, ou uma passagem. Mas às vezes a gente ainda tem muito medo dela, né, do que vai acontecer e tal. E como que a gente consegue tratar esse medo? Sobre a questão da guerra, Kardec pergunta qual a causa que leva o homem à guerra, né? Na questão 742, e os espíritos dizem predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. E diz que um dia a guerra desaparecerá da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Então a ideia, o ensinamento espírita é que o progresso da humanidade será intelectual e moral e que não haverá guerras porque todos seremos irmãos. Ainda no nosso grau de provas e expiações, dado o nosso orgulho e egoísmo, geramos guerras com a alegação de defesa de seus interesses, né, do seu território, da sua cultura, da liberdade, enfim, várias alegações, fruto ainda de um planeta de provas e expiações em que o mal predomina. Agora, quem é vítima, como nós falamos no início, não é necessariamente, não é ao acaso, né? Não existe uma vítima simplesmente vítima aleatoriamente. Ele tem uma causa para isso. O escândalo tem de vir, mas aí é por quem vem ao escândalo, diz Jesus. Então, a responsabilidade de quem causa é moral e enorme, né? Então ele vai responder, cada um vai responder por seus atos conforme sua consciência. Agora, quem passa pela dor está dentro da sua necessidade evolutiva, né? A morte faz parte desse processo. Então, aliás, como diz Kardec, que a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Na questão 738b, um comentário de Kardec. Então, quando chega a hora, quando está dentro do nosso planejamento reencarnatório, nós chegamos naquele momento da desencarnação, vai acontecer, né? Agora, seja de uma maneira ou de outra. Agora, se alguém causa, esse alguém é responsável moralmente e espiritualmente. Agora, nós precisamos entender que estar no mundo, estar na matéria, é também pensar que nosso momento de desencarnação é uma certeza, né? Porque a morte, a matéria precisa voltar para essa transformação na natureza. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer o Guilherme e Osmar pela conversa de hoje. Entender com vocês se vocês têm alguma bibliografia para indicar, além do Livro dos Espíritos. É o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, e o mistério do ser ante a dor e a morte, de Herculano Pires. Excelente. Lembrando aos amigos ouvintes que nós temos um e-mail de contato, espiritismoem30@gmail.com. Aguardamos aí o contato de vocês para que a gente possa continuar essa conversa, né, e esclarecimento de dúvidas. E também convidar aqueles que não tenham se inscrito ainda nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, que o façam para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Uma ótima semana, ótimos estudos e até o próximo episódio.